Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você. Mais uma vez temos oportunidade, não é? De nós estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, nossa devocional. E hoje estamos aqui juntos para ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, né? Na verdade, é o livro, o último capítulo do livro. E assim, então, está escrito, não é? Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde até manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Amém. Aqui está a palavra de Deus. Neste último capítulo, Paulo ele marca um encontro com os judeus para que ele tivesse a oportunidade de explicar por que ele estava preso, as coisas que haviam acontecido ao longo da sua caminhada e aquilo que eles, na verdade, tiveram como informação. E Paulo chega diante deles e começa então a explanar, né, falando a respeito da sua vida, da sua transformação, e ele então passa o dia falando a respeito do reino dos céus, e principalmente você pode ter a certeza, ele falou de Jesus Cristo, falou da transformação que há em Jesus, da salvação que há em Jesus Cristo, falou a realidade da vida eterna através de Jesus Cristo. E diante de toda a sua explanação, a palavra diz aqui para nós que eles ouviram, eles estiveram ali atentos, por certo fizeram questionamentos, perguntas, diante daquela persuasão do apóstolo Paulo. E eu quero então chegar à parte que nos interessa nessa nossa meditação de hoje, porque a humanidade ela está dividida em dois grupos bem distintos. E é importante quando aqui o texto, no verso de número 24, ele então nos mostra claramente essa realidade. Está escrito aqui que uns ouviram atentamente e foram persuadidos e creram, né? E aí diz que outra parte, eles se mantiveram incrédulos. A maneira como o ser humano reage à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho, o anúncio da salvação, e assim de forma muito distinta. Cada um reage de uma forma, mas é importante que todas as pessoas elas estão diretamente relacionadas a um desses dois grupos. Ou a pessoa está no grupo dos que creem, ou ela está no grupo dos que não creem, não é? Chamados aqui no texto de incrédulos, não é? Ou as pessoas estão no grupo da salvação, dos salvos, ou então está no grupo dos perdidos, não é? Daqueles que, infelizmente, ainda se encontram condenados à morte eterna, sem salvação. Podemos dizer que existe aqui, nesse grupo, né, ou nos grupos, um grupo que está no céu e um grupo que está no inferno. Nós não gostamos de ouvir isso, né? Mas é a realidade, a verdade da palavra de Deus. Ou a pessoa ela está segura na salvação e no céu, ou ela está perdida na incredulidade e ela está condenada ao inferno. Quando nós vamos ouvindo atentamente isso, nós vamos perceber que o ministério do Senhor Jesus, a proclamação do Evangelho, aquilo que ele ensinou, já mostrava também essa divisão, falando a respeito das duas portas, então uma porta larga, uma porta estreita, falando dos dois caminhos, um caminho largo e outro caminho estreito, falando a respeito dos salvos e perdidos, dos justos e dos ímpios, e falando sobre a separação que vai acontecer de forma definitiva, não é? Por ocasião da volta triunfante de Jesus Cristo. Então, no sermão profético, Jesus diz que uns ficarão à sua direita e receberão bem-vindo, não é, para estar com ele eternamente, e outros ficarão à esquerda, e então diz que eles serão apartados, não é? Lançados na perdição eterna, na morte eterna. É importante,
quando nós vamos percebendo essa realidade, então existe dois destinos. E é muito importante que você saiba para qual destino você irá, para qual destino você passará a sua eternidade. Não é? Então, é muito importante, diante da proclamação do Evangelho, do anúncio da salvação, qual será o seu destino final, onde você vai passar a sua eternidade. Então, se você já tem a resposta e você já sabe que você passará a sua eternidade com Cristo no céu, não é? Por você escolher, por você decidir, por você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, no arrependimento dos seus pecados e na proclamação da sua fé em Jesus. Então, você que tem essa resposta, amém. Não é? Mas você que ainda está na dúvida, na incerteza, na insegurança, pautado e alicerçado em conceitos equivocados, talvez alternativas, né, que estão sendo apresentadas a você, além de duas, né, e às vezes alguém está dizendo, não, existem outras alternativas, existem outras possibilidades, existem outros caminhos, mas eu quero dizer que apenas esses dois destinos são nos apresentados pela verdade da palavra de Deus. E é importante que você tenha com muita clareza a definição da sua alma, do seu destino final. Pense nisso. Não é? Porque aqui o apóstolo Paulo, ao proclamar a palavra, uns aceitaram, creram, reconheceram a mensagem proclamada de Jesus, mas outros ficaram na incredulidade. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração e tire você da alegria da salvação e o benefício da eternidade. Então, que Deus abençoe a todos nós, através da sua palavra, através da porção diária que podemos ter, não é? Quando nós nos aproximamos da palavra, não é? Quando nós voltamos para ela e podemos ser fortalecidos, encorajados, auxiliados na dinâmica da nossa vida. Então, que Deus seja conosco. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. E ela, ó Deus, é a revelação do Senhor para nós, para nos dar, ó Deus, a condição da salvação, da vida eterna, do perdão dos nossos pecados. E sabermos, ó Deus, perfeitamente, claramente, onde passaremos a nossa eternidade. Obrigado, Deus, porque não está em nós. Não é porque nós temos a condição, a capacidade, porque nós temos méritos, mas é porque Jesus Cristo, Teu Filho, veio, viveu, morreu, ressuscitou, vivo está. E é através de Jesus que nós temos o benefício da salvação. Por isso, abençoe, Deus, a Tua igreja. Eu te peço, Deus, que nos ajude a cada vez mais proclamarmos este Evangelho para que mais e mais pessoas conheçam Jesus Cristo e tenham a alegria da salvação. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que Deus nos abençoe.